portão de madeira rangeu no silêncio da tarde. Dona Vera segurou firme a alça da mala, os dedos tremendo enquanto observava a nora puxar as últimas sacolas do carro e jogá-las no chão de terra batida. O sol de março queimava forte no interior de Minas Gerais, mas nada ardia mais do que as palavras que ainda ecoavam em seus ouvidos. O seu filho aleijado é problema seu. Eu não preciso dele. Sou jovem. Vou encontrar alguém melhor. Juliana nem olhou para trás. Apenas bateu a porta do carro e arrancou, deixando uma nuvem de poeira vermelha suspensa no ar, como se quisesse apagar qualquer rastro da vida que abandonava. Da varanda, Rafael observava tudo da cadeira de rodas, o rosto imóvel, mas as mãos cerradas com força nos apoios metálicos. O gato laranja que dormia no batente levantou a cabeça, assustado, e se enroscou na perna dele, o único que ainda respondia ao seu toque. Dona Vera engoliu o choro que subia pela garganta. Seu filho precisava dela agora mais do que nunca. Olá, antes de começarmos essa história que vai mexer com o seu coração, dá uma olhadinha se você já está inscrito no canal. Se ainda não está, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade e país você está nos ouvindo? Adoro saber quem está acompanhando essas histórias. Agora sim, vamos à história de hoje, uma história de abandono, superação e reviravoltas que vão te surpreender até o último minuto. O corredor do Hospital das Clínicas tinha aquele cheiro característico de desinfetante misturado com café requentado da máquina automática. As paredes verde claras, iluminadas por lâmpadas fluorescentes que piscavam de vez em quando, davam uma sensação de frio que penetrava até os ossos. Juliana puxava nervosamente a pulseira de identificação que os atendentes tinham colocado nela quando chegou a emergência. A mão tremia enquanto ela caminhava de um lado para o outro, os saltos altos fazendo barulho no piso de granito desgastado. Um médico saiu da porta dupla e Juliana se levantou de um pulo, olhando para ele com uma esperança que ela mesma não sabia se ainda existia de verdade. Doutor, por favor, me fala a verdade, disse ela, cruzando os braços sobre o peito em um gesto quase suplicante. O médico baixou a máscara cirúrgica, revelando um rosto cansado de quem tinha acabado de sair de uma cirurgia de horas. As chances dele voltar a andar são de 50%, disse finalmente, com aquela voz profissional que os médicos usam quando não querem se comprometer demais. O queixo de Juliana tremeu. Só isso? 50%? Ela sentiu as pernas bambearem. É preciso acreditar, minha filha. Ele ainda é jovem, tem apenas 30 anos. O corpo dele pode se recuperar, especialmente se ele fizer fisioterapia e exercícios específicos. O médico tocou de leve no ombro dela, antes de se afastar pelo corredor, sendo chamado para outra emergência. Juliana queria acreditar no melhor, de verdade queria, mas a preocupação com a saúde do marido logo foi substituída por algo mais imediato, mais prático, mais egoísta. Quem vai cuidar dele agora? Foi a primeira pergunta que fez quando Rafael foi transferido para o quarto. Ela estava de mau humor quando encontrou Dona Vera, que tinha vindo de ônibus do interior assim que recebeu a notícia. Naquela época, a situação de Juliana estava prestes a desmoronar. Ela precisava acordar cedo para trabalhar na imobiliária, tinha contas para pagar, sonhos para realizar. Como eu vou cuidar de um marido cadeirante? Perguntou para a sogra no corredor do hospital, sem nem se importar com quem poderia ouvir. Dona Vera segurou firme na bolsa de plástico que trazia roupas limpas para o filho, mas não respondeu. Sabia que qualquer coisa que dissesse seria em vão. Rafael tinha sido um homem vibrante, cheio de vida. Era instrutor de parapente na Serra da Mantiqueira, levava turistas para voar sobre os vales verdejantes. Sentia o vento no rosto e a adrenalina correndo nas veias. Ele e o amigo Gustavo tinham montado uma pequena empresa de turismo de aventura que estava começando a dar certo. Nos fins de semana, grupos inteiros vinham de São Paulo e do Rio para experimentar a emoção de voar. Rafael ganhava bem, tinha uma vida confortável e Juliana adorava isso.
O acidente aconteceu em uma volta das montanhas, numa tarde de agosto cinzenta e fria. Gustavo dirigia a van com um grupo de turistas quando um carro invadiu a pista em uma curva fechada. Para evitar a colisão frontal, Gustavo desviou bruscamente, mas a van capotou rolando pela encosta. Rafael, que dormia no banco do passageiro depois de um dia exaustivo de voos, foi esmagado entre o painel e a estrutura do veículo. A coluna vertebral não resistiu. Os outros passageiros escaparam com ferimentos leves, arranhões, alguns ossos quebrados. Gustavo deslocou o ombro e teve uma concussão, mas Rafael foi o único que ficou preso, imprensado, esperando por socorro que demorou 40 minutos para chegar nas estradas sinuosas da serra. Quando finalmente o resgataram, ele já não sentia mais as pernas. O hospital local não tinha estrutura para uma cirurgia tão complexa, então o transferiram para a capital, onde pelo menos havia uma chance. Agora, 3 semanas depois da cirurgia, Rafael estava em um quarto de hospital, encarando um futuro incerto. Juliana visitava, sim, mas cada vez com menos frequência. Sempre tinha uma desculpa. Trabalho acumulado, reunião importante, cansaço. A verdade é que ela não conseguia olhar para aquele homem na cama de hospital e ver o mesmo atleta destemido que tinha conquistado seu coração 2 anos atrás. Tudo o que via agora era um peso, uma responsabilidade que ela não estava disposta a carregar. 6 meses se passaram desde o acidente. Rafael já estava em casa, ou melhor, na casa da mãe, no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha a umas 3 horas de ônibus da capital. Dona Vera tinha insistido que ele ficasse com ela durante a recuperação. Aqui você vai ter ar puro, sossego, e eu posso cuidar de você direitinho, tinha dito, com aquele jeito maternal que não aceitava recusa. O apartamento que Rafael e Juliana dividiam na capital ficou praticamente abandonado. Juliana ia lá de vez em quando para pegar roupas, mas passava cada vez mais tempo na casa do chefe, Marcelo, o dono da imobiliária onde trabalhava. Ela tinha conseguido o emprego poucos meses antes do acidente, quando o dinheiro das economias de Rafael começou a acabar e ela percebeu que precisaria trabalhar. No início, Juliana odiava a rotina da imobiliária. Acordar cedo, lidar com clientes exigentes, correr de um imóvel para outro sob o sol escaldante, atender ligações o dia inteiro. O salário não era dos melhores e a comissão dependia das vendas. Mas havia um detalhe que tornava tudo suportável: Marcelo. Aos 35 anos, Marcelo era tudo o que Rafael não era mais. Bem-sucedido, elegante, dono de uma casa enorme no condomínio mais caro da cidade, 2 carros importados na garagem, usava ternos italianos, relógios suíços e tinha aquele ar de quem sempre estava no controle. Toda vez que ele aparecia no escritório, as funcionárias se arrumavam, retocavam a maquiagem, alisavam os cabelos. Juliana não era diferente. Foi gradual. A mudança nos sentimentos dela. No começo era só admiração. Depois virou inveja. Por que eu não posso ter uma vida assim? Pensava enquanto via Marcelo dirigindo seu sedã preto, falando ao telefone sobre negócios de milhões. E então, quando Rafael já estava há 4 meses em recuperação, parado na cadeira de rodas na casa da mãe, a admiração e a inveja se transformaram em desejo. Um desejo de ter aquela vida, de ser vista ao lado daquele homem, de esquecer o marido que não podia mais lhe dar nada. Na casa de Dona Vera, Rafael lutava contra a própria mente. A depressão tinha se instalado como uma sombra constante. Ele passava horas olhando para as fotos antigas, as imagens dele voando de parapente, sorrindo no topo das montanhas, cercado de amigos e turistas felizes. Pegava o equipamento guardado no armário, passava a mão na lona do parapente, sentia o cheiro de aventura que ainda impregnava o tecido. E então voltava para a cadeira de rodas, para a realidade cruel de não conseguir dar 2 passos sem ajuda. Dona Vera fazia o que podia. Preparava as comidas que o filho gostava, pão de queijo quentinho pela manhã, frango com quiabo no almoço, doce de leite caseiro na sobremesa. Tentava animá-lo com conversas sobre os vizinhos, sobre a horta que tinha plantado no quintal,
sobre o gato laranja que tinha aparecido um dia e decidido ficar, mas via nos olhos do filho que nada disso importava. Ele estava preso em um corpo que não respondia, em uma vida que tinha sido arrancada dele de forma brutal. E Juliana? Juliana aparecia cada vez menos. Ligava de vez em quando, sempre com pressa, sempre com uma desculpa para não ir visitá-lo. "Tô com muito trabalho, amor. Tenho um monte de cliente novo, não posso deixar as vendas caírem, né? A gente precisa de dinheiro." Rafael ouvia, concordava, desligava o telefone e ficava olhando para o teto, sentindo um vazio maior do que o causado pela paralisia. As mensagens no celular também foram ficando mais raras. No começo, Juliana ainda mandava alguns "bom dia" e "como você está?". Depois passou a responder apenas com "ok" ou "tá", até que simplesmente parou de responder. Rafael sabia o que estava acontecendo. Não era idiota. Via nos olhos da mãe a preocupação, o jeito como ela desviava o assunto sempre que ele perguntava sobre Juliana. "Filho, você precisa se concentrar na sua recuperação", Dona Vera dizia com a voz embargada. "O médico falou que você tem chance de voltar a andar, mas precisa fazer os exercícios, precisa acreditar." Rafael balançava a cabeça, mas não tinha forças, não tinha motivação. Para que se esforçar se a mulher que amava já tinha desistido dele? Para que lutar, se ele sabia que mesmo que voltasse a andar, nunca mais seria o mesmo? Os dias se arrastavam monótonos na pequena casa. Rafael acordava tarde, tomava café sem vontade, passava as manhãs na cadeira de rodas na varanda, olhando o movimento da rua. À tarde tentava escrever alguma coisa no notebook velho, um diário talvez, ou anotações sobre os voos que tinha feito. À noite, jantava em silêncio com a mãe e ia dormir cedo, só para não ter que ficar acordado encarando a própria vida. Foi seu Antônio, o vizinho aposentado de 72 anos, quem primeiro percebeu que Rafael precisava de algo mais do que pena. "Dona Vera, a senhora está carregando esse menino no colo?" gritou indignado um dia, vendo a mulher puxando a cadeira de rodas pelos degraus da varanda. "E o que eu vou fazer, seu Antônio? Ele não consegue descer sozinho", respondeu ela ofegante. "Então a gente faz uma rampa, ora. Deixa que eu resolvo isso." Março chegou com o calor sufocante típico do fim do verão brasileiro. Juliana estava sentada no sofá do apartamento vazio, aquele mesmo apartamento que um dia foi o lar dela e de Rafael. Agora, era apenas um espaço que ela visitava esporadicamente para pegar roupas ou descansar quando não queria dirigir até a casa de Marcelo. O gato laranja, que Rafael tanto amava, tinha ido com ele para a casa de Dona Vera. Pelo menos aquilo, pensou Juliana com um resquício de culpa que logo afastou. Ela olhou ao redor. As paredes ainda tinham as fotos deles, sorridentes, abraçados no alto de uma montanha, Rafael com o equipamento de parapente nas costas, ela com um sorriso largo de quem estava ao lado de um homem incrível, mas aquele homem não existia mais. O homem que existia agora estava preso em uma cadeira de rodas, dependente da mãe, sem perspectiva de voltar ao trabalho, sem condições de lhe dar a vida que ela queria. "Eu mereço mais", disse em voz alta para o apartamento vazio. E era verdade, não era? Ela tinha 25 anos, era bonita, tinha um corpo que virava cabeças na rua, sabia se vestir, sabia se portar. Por que deveria desperdiçar sua juventude cuidando de um inválido? A palavra ecoou na mente dela com toda a crueldade. Inválido. Era isso que Rafael era agora, e ela não tinha assinado contrato para isso quando se casou com ele. A decisão foi tomada naquela tarde quente de março, sentada naquele sofá comum, naquele apartamento comum. Juliana levantou, foi até o quarto e puxou uma mala grande de cima do armário. Começou a jogar roupas dentro sem nem dobrar direito. Tênis, camisetas, vestidos, maquiagem, tudo foi sendo empilhado sem cuidado. Ela tinha pressa agora, como se demorasse poderia mudar de ideia. "Você vai sair hoje à noite?" A voz de Rafael ao telefone era baixa, cansada. Juliana tinha ligado para avisar. Pelo menos isso ela faria. Vou para a casa da sua mãe." Do outro lado da linha, houve um silêncio pesado. "Juliana, isso é sério?"
Você vai me levar de volta? Quando? Ela respirou fundo. Era agora ou nunca. Não, Rafael. Eu vou, mas você fica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Como assim eu fico? Ele perguntou, a voz tremendo. Juliana podia imaginar a cena. Ele na cadeira de rodas, na sala simples da casa da mãe, o telefone tremendo na mão. Olha, eu não aguento mais. Você entende? Eu não consigo. Eu sou jovem, bonita, eu quero romance, quero um homem que possa ficar ao meu lado de verdade, quero carinho, atenção e não cuidar de uma pessoa com deficiência. Juliana, eu vou sair da cadeira de rodas. A voz dele estava desesperada agora, e ela sentiu um aperto no peito, mas se forçou a continuar. Os médicos disseram que há uma chance, mas e se você não conseguir? Eu já tô cansada disso tudo. Olha, eu vou deixar suas coisas aí no apartamento. Você pode pedir para sua mãe buscar depois. A gente precisa ficar separados, pelo menos por uns meses, sei lá, meio ano. Ela estava jogando a sacola no banco de trás do carro agora, falando rápido. Queria acabar logo com aquilo. Juliana, se acalma. Vamos conversar direito. Que sentido tem jogar tudo fora assim? Rafael estava implorando, e isso a irritou ainda mais. Que sentido? Rafael, você é um marido indefeso, incapaz de fazer nada sozinho. Você tem medo de tudo agora. Lembra quando você não tinha medo de nada? Quando voava de parapente, quando pulava de lugares altíssimos, quando era corajoso. Cadê aquele homem? As palavras saíram como facas, cortando fundo. Ela sabia que estava sendo cruel, mas era como se algo dentro dela tivesse se rompido e não houvesse mais volta. Rafael, do outro lado da linha, ficou em silêncio. O que ele poderia dizer? Ela estava certa, em certo sentido. Ele tinha medo agora. Medo de cair, medo de se machucar mais, medo de nunca mais andar. Tá bom, Juliana, ele disse finalmente, a voz quebrada. Se é isso que você quer. É, ela respondeu firme. É isso que eu quero. E desligou. Entrou no carro, ligou o motor e saiu dirigindo pelas ruas da cidade sem olhar para trás. As lágrimas que escorriam pelo rosto dela não eram de arrependimento, mas de raiva. Raiva de Rafael por ter se acidentado. Raiva dela mesma por se sentir culpada. Raiva do destino por ter tirado dela a vida confortável que estava começando a construir. Quando chegou na casa de Dona Vera, já era noite. As cigarras cantavam alto no quintal, e a luz amarelada da varanda iluminava a figura de Rafael parado na cadeira de rodas, olhando para o portão. Ele não disse nada quando ela desceu do carro. Apenas observou enquanto ela abria o porta-malas e começava a tirar as malas dele, jogando-as no chão de terra com descaso. Dona Vera apareceu na porta, os olhos arregalados. Juliana, o que você está fazendo? A moça nem olhou para a sogra. Ele fica aqui. Eu não consigo mais. Desculpa. E antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, ela entrou no carro novamente e foi embora, deixando uma nuvem de poeira no caminho de terra batida. Rafael ficou ali, paralisado, olhando as malas jogadas no chão. Dona Vera desceu os degraus da varanda e veio até ele, colocando a mão no ombro do filho. Filho, foi tudo o que conseguiu dizer antes de começar a chorar. Rafael engoliu em seco, sentindo um vazio enorme no peito. Era oficial agora. Ele tinha perdido tudo. As pernas, o trabalho, a esposa. Estava sozinho, dependente da mãe, em uma cidadezinha do interior, sem perspectiva nenhuma. 3 semanas depois de deixar Rafael na casa da mãe, Juliana estava sentada em um café chique no centro da capital, esperando por Marcelo. Ela tinha se arrumado caprichosamente. Vestido justo que valorizava as curvas, salto alto, cabelo escovado, maquiagem impecável. Hoje era o dia. Marcelo tinha a convidado para almoçar e ela sabia que era o momento de deixar claro que estava disponível. Marcelo chegou alguns minutos depois, com aquele porte elegante, terno azul marinho, gravata de seda. Sentou-se na frente dela e sorriu. Você está linda hoje, Juliana. Ela devolveu o sorriso, jogando o cabelo para trás. Obrigada. Você também está muito bem.
A conversa fluiu naturalmente. Falaram sobre trabalho, sobre os imóveis que ela tinha vendido naquele mês, sobre os planos da imobiliária. Mas havia algo no ar, uma tensão, uma química que nenhum dos dois estava ignorando. No final do almoço, Marcelo se inclinou um pouco para a frente. Juliana, eu queria te convidar para jantar no sábado. Um lugar mais reservado, mais especial. Os olhos dela brilharam. Era exatamente o que estava esperando. Adoraria, respondeu, tocando de leve na mão dele sobre a mesa. E assim começou. O relacionamento entre Juliana e Marcelo se desenvolveu rapidamente. No sábado, eles foram a um restaurante italiano sofisticado, com velas, vinho importado, um menu que ela nem sabia pronunciar direito. Marcelo foi atencioso, engraçado, interessante. Contou sobre os negócios dele, sobre a casa que tinha comprado há 2 anos, sobre os planos de expandir a imobiliária. Juliana ouvia fascinada, imaginando-se como parte daquele mundo. Na segunda semana, Marcelo a levou para conhecer a casa dele. Era tudo o que Juliana tinha sonhado. 3 andares, piscina, churrasqueira gourmet, uma garagem com 2 carros importados. Dentro, tudo era decorado com gosto, minimalista, moderno. Uma faxineira vem 3 vezes por semana, ele explicou. Eu não suporto bagunça, Juliana concordou encantada. Era tão diferente da casa simples de Dona Vera, tão diferente do apartamento apertado que ela e Rafael dividiam. Aos poucos, ela começou a passar mais tempo na casa de Marcelo. Primeiro, apenas jantares, depois fins de semana inteiros. Logo estava deixando roupas no closet dele, produtos de beleza no banheiro, chinelos na entrada. Marcelo não parecia se importar. Pelo contrário, parecia gostar da companhia dela. Você deixa a casa mais viva, ele disse uma vez, e Juliana sentiu uma onda de satisfação. Mas havia algo que a incomodava. Marcelo nunca falava sobre compromisso, nunca mencionava o futuro deles juntos. Era sempre sobre o presente. Hoje vamos sair. Neste fim de semana vamos viajar. Agora vamos jantar. Nunca daqui a 6 meses. Nunca quando nos casarmos. Nunca nossa casa. E Juliana começou a perceber que precisava de um plano. Foi então que ela decidiu parar de trabalhar. Marcelo, eu tô exausta. Trabalhar na imobiliária tá me matando. Será que eu não poderia tirar um tempo, sei lá, para cuidar mais de mim, da gente? Ela fez aquela voz manhosa que sabia que funcionava com ele. Marcelo, no entanto, não pareceu convencido. Juliana, você é jovem, tem que trabalhar. Não é bom ficar parada. Mas ela insistiu, choramingou, fez drama, até que ele suspirou. Tá bom, mas só por um tempo. Juliana pediu demissão na semana seguinte. As colegas de trabalho especulavam nos corredores. Ela tá saindo com o chefe com certeza. Aposto que ele vai bancar ela. Juliana ouvia, sorria, mas não confirmava nada. Deixava o mistério no ar. Afinal, um ar de exclusividade fazia parte do jogo. Com mais tempo livre, ela intensificou os esforços para se tornar indispensável na vida de Marcelo. Arrumava a casa quando a faxineira não estava, preparava jantares, comprava roupas novas que sabia que ele gostaria de ver nela. Gradualmente começou a levar suas coisas para a casa dele, até que, depois de 2 meses, estava praticamente morando lá. Mas Marcelo ainda não tinha feito nenhuma proposta oficial, e isso a deixava ansiosa. Enquanto isso, Rafael continuava na casa de Dona Vera. Juliana não ligava, não mandava mensagem. Nos primeiros dias, ele ainda tentou contato, mas ela bloqueou o número dele. Não quero saber mais nada disso, pensava. Mas, no fundo, uma parte dela sabia que precisava resolver aquela pendência. Ainda era casada legalmente com Rafael, e isso poderia ser um problema se quisesse se casar com Marcelo. Um dia, Marcelo comentou de passagem. Sabe, eu sempre quis ter uma família grande. Filhos, aquela casa cheia nos finais de semana. Juliana fingiu interesse, mas por dentro teve um calafrio. Filhos? Ela não queria filhos agora. Queria viajar, curtir a vida, aproveitar o dinheiro de Marcelo. Crianças eram um peso, uma responsabilidade que ia estragar seu corpo, sua liberdade. Mas ela sorriu e disse,
Que lindo, amor. Também acho importante. Foi naquela noite que a ideia brilhante surgiu na cabeça dela. E se ela fingisse uma gravidez? Seria a forma perfeita de prender Marcelo de vez. Ele ficaria feliz, faria uma proposta de casamento, e quando ela perdesse o bebê alguns meses depois, ele já estaria tão envolvido que não ia querer terminar. Era um plano arriscado, mas Juliana estava disposta a tudo. Enquanto Juliana arquitetava seus planos na cidade grande, Rafael estava tendo uma transformação silenciosa no interior. Seu Antônio tinha cumprido a promessa e construído uma rampa na varanda, permitindo que Rafael descesse e subisse sozinho com a cadeira de rodas. Era um avanço pequeno, mas significativo. Pela primeira vez em meses, ele sentiu um lampejo de independência. A neta de seu Antônio, Isabela, tinha voltado para casa para passar as férias da faculdade. Ela estudava marketing em uma universidade na capital e vinha para a cidadezinha a cada 15 dias. Era uma moça alegre, de cabelos cacheados e olhos castanhos expressivos, sempre sorrindo. No primeiro fim de semana, ela apareceu no quintal de Dona Vera para ajudar o avô com uns reparos no telhado. Rafael estava na varanda quando ouviu a voz animada dela. Oi, você deve ser o Rafael. Meu avô falou de você. Ela acenou com a mão, ainda segurando uma caixa de ferramentas. Rafael acenou de volta meio sem jeito. Não estava acostumado a interagir com pessoas além da mãe e de seu Antônio. Oi, sou eu. Prazer. Isabela sorriu largo. O prazer é meu. Meu avô disse que você era instrutor de parapente. Que massa! Sempre quis fazer isso. A conversa fluiu naturalmente. Isabela era daquele tipo de pessoa que consegue fazer qualquer um se sentir à vontade. Ela contou sobre a faculdade, sobre os planos de trabalhar com pessoas, mas não saber ainda em que área, sobre a vida na capital. Rafael, por sua vez, falou sobre os voos, sobre as montanhas, sobre a sensação de liberdade. Era a primeira vez em meses que ele falava sobre aquilo sem sentir uma dor lancinante no peito. Por que você parou? Isabela perguntou, e então corou. Desculpa, foi insensível da minha parte. Mas Rafael balançou a cabeça. Tudo bem. Eu sofri um acidente, fiquei paralisado da cintura para baixo. Os médicos dizem que há uma chance de eu voltar a andar, mas... Ele deu de ombros. Isabela olhou nos olhos dele, séria. Você vai voltar a andar, eu tenho certeza. A convicção na voz dela era tão forte que por um momento Rafael quase acreditou. Isabela começou a visitá-lo sempre que vinha para a cidade. Eles conversavam por horas na varanda, tomando suco de maracujá que Dona Vera preparava, comendo pão de queijo quentinho. Rafael contou sobre Juliana, sobre o abandono, sobre a depressão. Isabela ouvia sem julgar, apenas segurando a mão dele quando as palavras ficavam difíceis demais. Você já tentou fazer os exercícios que o médico passou? Ela perguntou um dia. Rafael tinha uma pasta cheia de prescrições médicas, exercícios de fisioterapia que deveria fazer todos os dias, mas ele mal tinha tocado naquilo. Para quê? Ele tinha pensado. Não vai mudar nada. Mas agora, olhando para Isabela, sentindo a mão dela na dele, algo dentro dele começou a mudar. Vou começar amanhã, ele disse, e Isabela sorriu. Eu te ajudo. Vou ficar aqui o fim de semana todo. E ela ajudou. No começo, os exercícios eram dolorosos e frustrantes. Rafael tentava mover os dedos dos pés e nada acontecia. Tentava contrair os músculos das coxas e era como se mandasse sinais para um membro fantasma. Mas Isabela estava sempre ali, animando, encorajando. Mais uma vez. Você consegue. Eu sei que consegue. Levou 3 semanas, mas finalmente aconteceu. Rafael estava fazendo um dos exercícios, tentando empurrar o pé contra a mão de Isabela, quando sentiu algo. Era fraco, quase imperceptível, mas estava lá. Um formigamento nos joelhos. Isabela, ele gritou. Eu senti alguma coisa. Ela arregalou os olhos, emocionada. Sério? Onde? Aqui, nos joelhos. Foi só um formigamento, mas eu senti. A partir daquele dia, Rafael se dedicou aos exercícios
com uma determinação que surpreendeu até Dona Vera. Todos os dias, sem falta, ele passava horas forçando os músculos, tentando recuperar a sensibilidade. E aos poucos os resultados apareceram. Primeiro ele conseguiu mover levemente os dedos dos pés. Depois, dobrar o tornozelo. Em seguida, contrair a panturrilha. Cada pequena vitória era celebrada como um milagre. Isabela estava sempre por perto, mesmo quando voltava para a capital. Eles conversavam por mensagens de voz e ela mandava áudios animadores. "Continua firme, Rafa. Você está indo super bem. Não desiste agora." E ele não desistia. Pela primeira vez desde o acidente, Rafael tinha algo pelo que lutar. Não era só a recuperação das pernas, era a esperança de um futuro diferente. Um futuro onde talvez ele pudesse ser feliz novamente. Dona Vera observava tudo com lágrimas nos olhos. Via o filho sorrindo de novo, brincando com o gato, fazendo planos. "Mãe, eu vou escrever um livro", ele anunciou um dia. "Sobre parapente, sobre a minha história. Acho que pode ajudar outras pessoas." E começou a escrever, enchendo cadernos com histórias, reflexões, memórias. A escrita se tornou terapia, e ele descobriu que tinha talento para isso. Mas a maior mudança estava acontecendo no coração dele. Rafael estava se apaixonando por Isabela. Era diferente do que tinha sentido por Juliana. Com Juliana, tinha sido paixão, atração física, aquele amor jovem e impetuoso. Com Isabela era algo mais profundo. Era admiração, respeito, uma conexão genuína. Ela o via não como um inválido, mas como um homem, e isso fazia toda a diferença. Juliana estava na frente do espelho do banheiro da casa de Marcelo, ensaiando a expressão de surpresa e felicidade que usaria quando contasse a notícia. Tinha praticado várias vezes, experimentando diferentes tons de voz. "Ah, amor, eu tô grávida." Muito animado. "Marcelo, a gente vai ter um bebê." Muito sério. "Meu bem, eu preciso te contar uma coisa." Perfeito. Misterioso o suficiente para deixá-lo ansioso, mas não assustado. Ela tinha tudo planejado nos mínimos detalhes. Primeiro, fingiria alguns enjoos matinais. Nada muito dramático. Só o suficiente para plantar a semente da suspeita. Depois, faria um teste de farmácia na frente dele, mas já teria manipulado o resultado antes. Conheci uma amiga, Kátia, que era técnica de laboratório e que por um bom dinheiro conseguiria falsificar laudos médicos. O plano começou numa manhã de sábado. Juliana levantou cedo, foi até a cozinha onde Marcelo já tomava café e de repente correu para o banheiro, fazendo barulhos convincentes de náusea. Marcelo apareceu na porta, preocupado. "Você tá bem?" Juliana saiu, pálida, levando a mão à testa. "Não sei. Acho que comi algo que me fez mal ontem." Mas os olhos dele já brilhavam com uma suspeita diferente. Nos dias seguintes, ela manteve a atuação. Recusava café pela manhã, dizia que o cheiro de certos alimentos a enjoava, colocava a mão na barriga com frequência. Marcelo não comentava nada, mas Juliana percebia que ele estava observando, esperando. Era exatamente o que ela queria. Quando finalmente descobrisse, seria uma confirmação do que ele já desconfiava. Uma semana depois, numa tarde de quinta-feira, Juliana voltou para casa com uma sacola de farmácia. "Marcelo, eu preciso fazer uma coisa. Você pode esperar aqui?" Entrou no banheiro com o teste de gravidez que tinha comprado, mas que já vinha com o resultado positivo que tinha conseguido através de Kátia. Esperou alguns minutos para dar veracidade, respirou fundo e saiu. "É positivo", ela disse, segurando o teste na mão, os olhos marejados de lágrimas falsas. Marcelo ficou parado por um momento processando. Então um sorriso enorme abriu em seu rosto. "Sério? A gente vai ter um bebê?" Ele a pegou nos braços, girando com ela. Juliana forçou um sorriso, abraçando-o de volta. "Sim, a gente vai." A reação de Marcelo foi melhor do que ela esperava. Ele imediatamente começou a fazer planos. "A gente precisa transformar aquele quarto de hóspedes em quarto de bebê. Você vai precisar de vitaminas, consultas regulares." "Ai, a gente vai se casar, né? Eu quero que nosso filho nasça com os pais casados." "Pronto."
Era exatamente o que Juliana queria ouvir. Você está me pedindo em casamento? Ela perguntou, fingindo surpresa. Marcelo riu e foi até o escritório. Voltou com uma pequena caixa de veludo. Na verdade, eu já tinha isso há algumas semanas. Estava esperando o momento certo. Abriu a caixa, revelando um anel com um diamante que fez os olhos de Juliana brilharem de verdade dessa vez. Juliana casa comigo? Ela nem precisou fingir a emoção quando disse sim. As semanas seguintes foram um turbilhão. Marcelo estava eufórico, compartilhando a notícia com amigos e familiares, já escolhendo nomes para o bebê. Juliana mantinha a atuação, indo a consultas falsas com os laudos que Kátia continuava fornecendo. A cada semana, um novo documento atestando o desenvolvimento da gravidez. Marcelo não desconfiava de nada, mas Juliana tinha um problema: Rafael. Ela ainda era legalmente casada com ele, e isso poderia complicar tudo. Precisava do divórcio, e rápido. Então, numa tarde, pegou o celular e ligou para o número que tinha bloqueado meses atrás. Rafael atendeu no terceiro toque. Alô? A voz dele soou diferente, mais firme. Rafael, oi, sou eu. Juliana. Houve uma pausa. O que você quer? Direto ao ponto. Ela suspirou. Olha, eu sei que as coisas terminaram mal entre a gente, mas eu preciso que você assine os papéis do divórcio. Já está tudo pronto. Eu só preciso da sua assinatura. Rafael ficou em silêncio do outro lado. Tá bom, ele disse finalmente. Manda os papéis. Eu assino. Simples assim. Sem drama. Sem súplicas. Juliana ficou surpresa, quase desapontada. Uma parte dela esperava que ele implorasse, que tentasse reconquistá-la, mas ele apenas aceitou. Obrigada, ela disse, e desligou. Mas algo na voz dele a incomodou. Ele parecia diferente. Mais confiante, talvez? Ela balançou a cabeça, afastando o pensamento. Não importava. Logo ela seria Juliana Souza, esposa de Marcelo Souza, mãe do filho dele, vivendo na casa dos sonhos. Tudo estava dando certo, mas o universo tem um jeito engraçado de equilibrar as coisas. E Juliana estava prestes a descobrir que nem todos os planos saem como esperado, especialmente quando são construídos sobre mentiras. Isabela segurou firme nas mãos de Rafael. Você consegue. Eu sei que consegue. Já conseguiu mover as pernas, agora é só dar o próximo passo. Eles estavam na sala de Dona Vera, com o tapete fofo no chão. Rafael tinha passado os últimos 4 meses fazendo exercícios religiosamente, empurrando seu corpo além dos limites. E agora, depois de uma visita ao médico que confirmou o progresso incrível, ele estava pronto para tentar. Eu tô com medo, ele admitiu. Isabela apertou as mãos dele. Eu sei, mas eu tô aqui. Não vou deixar você cair. Rafael respirou fundo, olhou para as próprias pernas, para os músculos que aos poucos estavam respondendo novamente. Fechou os olhos e lembrou do primeiro voo de parapente, daquela sensação de estar no limite entre o medo e a euforia. E então começou. Apoiou-se nos braços da cadeira de rodas fazendo força. Os músculos das pernas responderam fracamente no início, mas responderam. Ele conseguiu levantar-se até ficar em pé, tremendo, as pernas bambas como as de um potro recém-nascido. Isabela estava ao lado, segurando-o pela cintura. Isso, Rafa, você está de pé. A voz dela estava embargada de emoção. Rafael olhou para baixo, vendo seus próprios pés no chão, sentindo o peso do corpo distribuído nas pernas pela primeira vez em quase 1 ano. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Eu tô de pé, ele sussurrou. Eu tô de pé. Dona Vera, que assistia tudo da porta da cozinha, levou as mãos ao rosto, chorando. Mas ficar de pé era só o começo. O passo seguinte era literalmente dar um passo. Rafael olhou para Isabela. Me ajuda? Ela assentiu, posicionando-se ao lado dele, segurando-o firme. Devagar. Só um passo. Rafael concentrou toda a sua energia na perna direita. Levantou-a do chão, apenas alguns centímetros, e moveu-a para frente.
Foi um movimento descoordenado, trêmulo, mas foi um passo. E então outro, e outro. Depois de meia dúzia de passos, ele estava exausto e teve que sentar de volta na cadeira. Mas o sorriso no rosto dele era imenso. Eu andei, Isabela, eu andei. Ela o abraçou forte, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você andou, eu sabia que você conseguiria. Seu Antônio, que tinha aparecido para ver o progresso, tirou o chapéu e limpou os olhos. Rapaz, você é um guerreiro. As semanas seguintes foram de treino intenso. Rafael praticava andar todos os dias, primeiro com o apoio de Isabela ou de Dona Vera, depois com uma bengala e eventualmente sozinho. Os passos ficaram mais firmes, mais seguros. Em 2 meses ele conseguia caminhar pela casa sem ajuda. Em 3, estava indo até a venda do seu Joaquim na esquina comprar pão pela manhã. O médico ficou pasmo quando viu o progresso. Isso é extraordinário, Rafael. Nunca vi uma recuperação tão rápida de uma lesão desse tipo. Você tem uma determinação incrível. Rafael olhou para Isabela, que estava sentada ao lado dele no consultório. Não é só determinação, doutor. É ter alguém que acredite em você. Isabela corou, mas segurou a mão dele. Rafael também tinha outro projeto ocupando sua mente. O livro. Ele tinha enchido 3 cadernos com histórias de suas aventuras, reflexões sobre a superação, conselhos para outros que enfrentavam situações semelhantes. Decidiu que ia transformar aquilo em um livro de verdade. Quem sabe não ajuda outras pessoas, ele disse para a mãe. Dona Vera abraçou o filho, orgulhosa. Tenho certeza que vai ajudar meu filho. E quanto a Juliana? Quando ela ligou para pedir o divórcio, Rafael não sentiu raiva ou tristeza. Sentiu alívio. Finalmente estava livre daquela relação que tinha se tornado tóxica. Pode mandar os papéis, eu assino, ele disse, e desligou. Isabela, que estava por perto, perguntou. Você tá bem? Rafael assentiu. Tô ótimo, aquilo era o passado, agora eu tô focado no futuro. Um dia, enquanto caminhavam pela cidadezinha, Isabela parou e olhou para Rafael. Você sabe que eu tô apaixonada por você, né? Ela disse isso de forma tão direta que ele ficou sem palavras por um momento. Então sorriu. Eu também tô apaixonado por você, Isa, desde o dia em que você salvou o gato do telhado. Eles riram e ele a puxou para um beijo. Foi o primeiro beijo dele desde o acidente e foi perfeito. Rafael sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. As pernas ainda não tinham a força total, ele cansava rápido, e os médicos diziam que talvez nunca voltasse a ser exatamente como antes, mas ele não se importava. Tinha aprendido que a vida não era sobre ser perfeito, mas sobre continuar lutando, sobre encontrar beleza nas pequenas vitórias, sobre amar e ser amado de verdade. Eu quero voltar a voar, ele disse para Gustavo quando o amigo veio visitá-lo. Gustavo tinha se recuperado completamente do acidente e tinha voltado a trabalhar com turismo, mas sozinho. Rafa, você tem certeza? Não quero que você se machuque de novo. Rafael balançou a cabeça. Gu, eu passei pelo inferno e voltei. Não vou deixar o medo me impedir de viver. Quero voar de novo, quero sentir aquela liberdade. E dessa vez, vou levar a Isabela comigo. Marcelo estava animado como uma criança na manhã do sábado. Ele e Juliana iriam ao shopping escolher coisas para o quarto do bebê. Você acha que devemos fazer em azul ou verde? Ele perguntou enquanto dirigia. Juliana, ao lado, forçou um sorriso. Acho que verde neutro é melhor. Não sabemos o sexo ainda. Mas por dentro ela estava cada vez mais ansiosa. Quanto tempo mais conseguiria manter aquela mentira? O plano era simples. Em algumas semanas, ela fingiria um aborto espontâneo. Diria que teve sangramento, iria ao hospital, e Kátia forneceria os laudos falsos confirmando a perda. Marcelo ficaria triste, mas ela o consolaria, e quando ele sugerisse tentar de novo, ela diria que queria esperar um tempo. Eventualmente, o assunto seria esquecido, e ela teria conseguido o que queria: o casamento, a casa, a vida boa. Mas o que Juliana não sabia era que Marcelo tinha um amigo médico, Dr. Fernando,
que trabalhava no mesmo hospital que aparecia nos laudos dela. E numa noite de churrasco entre amigos, o assunto veio à tona. Cara, minha noiva tá grávida, tio Marcelo anunciou orgulhoso. Ah, legal. E ela tá acompanhando com qual médico? Perguntou o Dr. Fernando. Marcelo pegou o celular e mostrou um dos laudos. Com a doutora Patrícia Almeida. Dr. Fernando franziu a testa. Patrícia Almeida? Não conheço nenhuma obstetra com esse nome no hospital. Deixa eu ver esse laudo. Ele pegou o papel e examinou cuidadosamente. Marcelo, isso aqui tá estranho. O timbre não é do hospital. E esse número de registro médico não existe. Você tem certeza que ela tá indo nas consultas? Marcelo sentiu um frio na barriga. Como assim não existe? Olha, não quero te alarmar, mas acho que você deveria investigar isso. Esse laudo parece falso. Dr. Fernando devolveu o papel preocupado. Marcelo ficou o resto da noite em silêncio, a cabeça fervilhando. No dia seguinte, sem contar nada para Juliana, foi até o hospital. Conversou com a administração, com os médicos, checou os registros. Nenhuma Juliana Ferreira estava sendo atendida ali. Nenhuma consulta, nenhum ultrassom, nada. Ele voltou para casa com uma raiva fria queimando no peito. Esperou Juliana voltar de uma das consultas dela. Quando ela chegou toda sorridente, com uma sacola de compras, Marcelo estava sentado na sala, o laudo falso na mão. Juliana, senta aqui. O tom dele era gelado. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado. O que foi, amor? Ele jogou o papel na mesinha de centro. Explica isso aqui para mim. Juliana pegou o papel, as mãos tremendo. É o laudo do ultrassom. É mesmo? Porque eu fui no hospital hoje e sabe o que descobri? Que você nunca esteve lá. Que essa médica não existe. Que todo esse tempo você estava mentindo para mim. A voz dele subiu gradualmente até virar um grito. Juliana empalideceu. Marcelo, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você armou tudo isso para me prender? Que nunca teve bebê nenhum, que você é uma mentirosa? Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Marcelo levantou, pegou as chaves do carro dela da mesinha. Você vai pegar suas coisas e vai sair da minha casa agora. E esse carro que eu comprei para você? Esquece. Você não vai levar nada que eu dei. Nada. Marcelo, por favor. Ela tentou se aproximar, mas ele deu um passo para trás. E quanto à sua amiga que fez esses laudos falsos? Vou me certificar que ela perca o emprego e responda por isso. Juliana viu seu mundo desmoronar em questão de minutos. Subiu correndo para o quarto, jogou suas roupas em malas, chorando desesperadamente. Marcelo ficou na sala tomando um uísque, observando com satisfação amarga enquanto ela descia as escadas arrastando as malas. Ah, e outra coisa, ele disse quando ela estava na porta. Você ainda é casada com aquele cara, né, Rafael? Eu dei uma investigada. Boa sorte explicando para o juiz por que estava morando comigo enquanto ainda era casada. A porta bateu atrás dela. Juliana ficou parada na calçada, as malas ao lado, sem saber para onde ir. Não podia voltar para o apartamento que tinha sido dela e de Rafael, porque Dona Vera já tinha ido buscar as coisas do filho e entregado as chaves para a imobiliária. Não tinha mais emprego, não tinha mais namorado rico, não tinha mais nada. Pegou o celular e ligou para a única amiga que tinha. Kátia. Cá, eu preciso ficar uns dias na sua casa. Deu tudo errado. Kátia suspirou do outro lado. Juliana, eu não posso. O Marcelo me ligou hoje e disse que vai me processar. Eu vou perder meu emprego por causa de você. Não quero te ver mais. E desligou. Juliana sentou na calçada, a cabeça entre as mãos. Como tudo tinha dado tão errado. Ela tinha sido tão cuidadosa, tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Mas a arrogância tinha sido sua queda. Por fim, não teve escolha a não ser ligar para a mãe, que morava em um apartamento pequeno na periferia da cidade. Mãe, posso ficar uns dias com a senhora? A mãe, que nunca tinha aprovado as escolhas de Juliana, suspirou. Pode vir, mas você vai ter que arrumar um emprego, ouviu? Não vou sustentar vadiagem, não. Juliana concordou derrotada. Pegou um táxi e foi para o único lugar que ainda a aceitava.
Rafael estava parado na plataforma de decolagem do parapente, o vento da serra batendo no rosto, os olhos fechados, sentindo a energia daquele lugar. Fazia mais de 1 ano desde a última vez que tinha voado, desde o acidente que mudou sua vida. Mas agora, com as pernas firmes no chão, a bengala deixada de lado, ele estava pronto. Isabela estava ao lado, usando o equipamento de segurança, os olhos brilhando de expectativa. "Você tem certeza disso?" Gustavo perguntou pela 3ª vez, verificando os cintos. Rafael sorriu. "Nunca tive tanta certeza de nada na vida, Gu." O amigo balançou a cabeça, impressionado. "Cara, você é louco, mas é por isso que eu te admiro." Ele apertou o ombro de Rafael. "Vou descer primeiro e te espero lá embaixo. Qualquer coisa você sabe o que fazer." Rafael assentiu. "Eu sei. Pode ir tranquilo." Isabela segurou a mão dele quando ficaram sozinhos na plataforma. "Eu tô nervosa", ela admitiu. Rafael a puxou para perto. "Confia em mim?" Ela olhou nos olhos dele, aqueles olhos que tinham visto tanto sofrimento, mas que agora brilhavam com vida novamente. "Confio com a minha vida." Ele sorriu. "Então, vamos voar." Eles correram juntos para a beirada da montanha, os pés impulsionando o corpo para frente, e então o parapente pegou o vento. Rafael sentiu aquela sensação familiar e maravilhosa de estar suspenso no ar, livre, voando. Isabela gritou de alegria ao lado dele, os braços abertos. "É incrível, é maravilhoso!" Rafael riu, o coração transbordando de felicidade. Ele tinha voltado, não só a andar, mas a voar. Tinha recuperado sua vida, sua paixão, seu propósito. Eles planaram sobre o vale, vendo as casas pequenas lá embaixo, as plantações verdes, o rio serpenteando como uma cobra prateada. O céu estava de um azul profundo, com algumas nuvens brancas que pareciam de algodão. Rafael olhou para Isabela ao lado e pensou em como a vida era imprevisível. 1 ano atrás ele estava na cadeira de rodas, abandonado, sem esperança. E agora estava ali, voando ao lado da mulher que amava, vivendo um sonho. Eles pousaram suavemente no campo onde Gustavo esperava. Assim que os pés tocaram o chão, Isabela se jogou nos braços de Rafael. "Foi a melhor experiência da minha vida." Ele a girou no ar, rindo. "Para mim também, Isa. Para mim também." Gustavo veio correndo, emocionado. "Cara, você voou, você realmente voou." Os 3 se abraçaram, celebrando aquele momento que significava tanto mais do que um simples voo. Naquela noite, sentados ao redor de uma fogueira que Gustavo tinha feito, Rafael fez um anúncio. "Eu quero voltar a trabalhar com vocês, Gu. Quero retomar a empresa de turismo, mas dessa vez quero fazer diferente. Quero trabalhar também com pessoas que passaram por acidentes, que têm limitações físicas. Mostrar que eles ainda podem viver aventuras, ainda podem se sentir livres." Gustavo sorriu. "Cara, isso é genial, conta comigo." Isabela apertou a mão de Rafael. "E eu vou ajudar com a parte de marketing, divulgação. A gente pode fazer algo realmente especial." Rafael olhou para as estrelas no céu, sentindo uma gratidão profunda. Tinha perdido tanto, mas tinha ganhado muito mais. Tinha perdido as pernas por um tempo, mas tinha ganhado força interior. Tinha perdido Juliana, mas tinha encontrado Isabela. Tinha perdido a vida antiga, mas tinha construído uma nova, muito melhor. "Sabe o que é engraçado?" Ele disse em voz alta. "Se o acidente não tivesse acontecido, eu provavelmente ainda estaria com a Juliana, infeliz sem saber, vivendo uma vida medíocre. O acidente me tirou muita coisa, mas também me deu clareza sobre o que realmente importa. E o que importa não é andar ou voar, mas sim amar e ser amado de verdade. É ter propósito. É acordar todo dia sabendo que você está no lugar certo, com as pessoas certas." Isabela recostou a cabeça no ombro dele. "Eu te amo, Rafa." "Eu também te amo, Isa. Mais do que eu imaginei que fosse possível amar alguém." Eles ficaram ali, sob as estrelas, o fogo crepitando, o vento suave da serra trazendo o cheiro de pinheiros. E Rafael soube, com absoluta certeza, que tinha encontrado o que procurava.
Não só a recuperação física, mas a recuperação da alma. Alguns dias depois, Rafael e Isabela foram até o cartório assinar os papéis do divórcio que Juliana tinha mandado. Ele assinou sem hesitação, sem olhar para trás. Aquele capítulo estava encerrado, e um novo estava começando, muito mais promissor, muito mais verdadeiro. Ao sair do cartório de mãos dadas com Isabela, Rafael parou e olhou para o céu. "Obrigado", ele sussurrou. "Obrigado pela queda, pela dor, pelo sofrimento, porque tudo isso o tinha levado até ali, até aquele momento perfeito." 6 meses se passaram. Rafael e Isabela tinham se casado em uma cerimônia simples na cidadezinha, com Dona Vera chorando de felicidade, seu Antônio fazendo piada e Gustavo como padrinho. Não houve festa grande nem vestido caro, apenas amor genuíno e pessoas queridas. Depois do casamento, foram para a serra passar a lua de mel, fazendo mais voos de parapente, caminhadas pelas trilhas, conversas à noite sobre sonhos e planos. A empresa de turismo adaptativo que Rafael tinha criado estava começando a decolar. Eles tinham recebido 3 grupos de pessoas com deficiências físicas nos últimos meses, proporcionando experiências que esses indivíduos achavam que nunca teriam. Ver o sorriso no rosto de um cadeirante ao voar pela primeira vez era algo que não tinha preço. "Você está mudando vidas, Rafa", Isabela disse uma noite. Ele balançou a cabeça. "Não, eu tô só mostrando que a vida não acaba quando algo ruim acontece. Ela só muda de forma." O livro de Rafael tinha sido publicado por uma editora pequena, mas respeitada. Voando depois da queda, uma história de superação, estava vendendo bem, especialmente entre pessoas que enfrentavam desafios semelhantes. Ele tinha feito algumas palestras em escolas e hospitais, compartilhando sua jornada. A reação era sempre emocionante, pessoas se aproximando depois para agradecer, para dizer que ele tinha lhes dado esperança. Dona Vera não cabia em si de orgulho. "Meu filho, você saiu de uma cadeira de rodas e agora está voando de novo, casado com uma moça maravilhosa, ajudando outras pessoas. Se isso não é um milagre, eu não sei o que é." Rafael abraçou a mãe. "O milagre foi ter você ao meu lado, mãe, e a Isabela. Sem vocês eu não teria conseguido." A mulher limpou as lágrimas. "Você sempre foi forte, filho. Só precisava lembrar disso." Enquanto isso, em outro canto da cidade, Juliana estava em um apartamento pequeno e apertado que dividia com uma colega de trabalho. Ela tinha conseguido um emprego como vendedora em uma loja de roupas no shopping, um trabalho que pagava um salário mínimo e que estava muito longe da vida de luxo que tinha experimentado por alguns meses. Todos os dias, ela se olhava no espelho e se perguntava como tinha chegado àquele ponto. A mãe dela tinha deixado claro que não ia sustentar vadiagem, como dizia. Então Juliana tinha que se virar. O orgulho tinha ficado de lado quando a realidade bateu. Ela vendia roupas para mulheres ricas que entravam na loja com sacolas de outras lojas de grife, que falavam sobre viagens para a Europa, que reclamavam que o marido não tinha comprado o carro que queriam. E Juliana sorria, atendia, dobrava as roupas e, por dentro, morria um pouco a cada dia. Uma tarde, enquanto estava no shopping durante o intervalo do almoço, ela os viu. Rafael e Isabela andando de mãos dadas, sorrindo, entrando em uma livraria. Rafael estava andando normalmente, sem bengala, sem cadeira de rodas. Ele tinha se recuperado completamente. Juliana ficou escondida atrás de uma coluna observando. Eles pareciam tão felizes, tão completos, e ela sentiu uma pontada de inveja, misturada com arrependimento. Se eu tivesse ficado, pensou. Se eu tivesse acreditado nele, tivesse sido paciente. Mas era tarde demais. Ela tinha feito suas escolhas, e agora vivia com as consequências. Via Rafael comprando livros, ouvindo Isabela rir de algo que ele disse, os dois se beijando ali no meio da livraria, sem se importar com quem estava vendo. Aquilo poderia ter sido dela, mas ela tinha jogado fora por ganância, por egoísmo, por achar que merecia mais. Juliana saiu do shopping antes que eles a vissem.
Voltou para a loja, vestiu o uniforme e continuou sua rotina. À noite, no apartamento apertado, ela abriu o Instagram e procurou pelo perfil de Rafael. Ele tinha mudado o nome para Rafael Almeida, Turismo Adaptativo e Superação. As fotos mostravam ele voando, andando pelas montanhas, sorrindo ao lado de Isabela em palestras com o livro na mão. Ela olhou para sua própria vida, o quarto compartilhado, as contas que mal conseguia pagar, a solidão profunda. Eu mereço isso, ela pensou. E, pela primeira vez em muito tempo, Juliana sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Remorso verdadeiro. Não por ter perdido a vida de luxo com Marcelo, mas por ter abandonado Rafael quando ele mais precisava dela. Por não ter visto o homem incrível que ele era por baixo das limitações temporárias. Por ter escolhido o caminho fácil ao invés do caminho certo. Mas alguns arrependimentos chegam tarde demais. Enquanto Rafael construía uma vida nova, cheia de propósito e amor verdadeiro, Juliana estava presa nas escolhas que tinha feito. Não havia mais volta, não havia mais chances. Ela tinha queimado todas as pontes e agora restava apenas seguir em frente com o que tinha sobrado, que era muito pouco. 3 anos se passaram desde aquela tarde fria de março, quando Juliana deixou Rafael na casa de Dona Vera. Rafael agora era pai de um lindo menino, Miguel, que aos 2 anos já mostrava sinais de ser tão aventureiro quanto o pai. A empresa de turismo adaptativo tinha crescido e se tornado referência nacional, recebendo pessoas de todo o Brasil. O livro tinha virado best-seller e Rafael estava escrevendo o 2º volume. Isabela tinha se formado e trabalhava como gerente de marketing da empresa, fazendo o negócio crescer de forma impressionante. Dona Vera, aos 60 anos, tinha finalmente encontrado paz vendo o filho realizado. Você sabe, filho, no começo eu achei que tudo estava perdido. Quando vi você naquela cadeira de rodas com aquele olhar vazio, meu coração se partiu. Mas hoje eu vejo que tudo acontece por uma razão. Se você não tivesse passado por aquilo, não teria encontrado a Isabela, não teria descoberto esse propósito novo na vida. Rafael abraçou a mãe. Você tem razão, mãe. E eu sou grato por tudo, até pela dor. Juliana. Ela continuava na loja do shopping, vendo de longe a vida que poderia ter tido. Tinha aprendido, tarde demais, que o valor de uma pessoa não está no que ela pode te dar em termos materiais, mas em quem ela é por dentro. Que o verdadeiro companheiro é aquele que fica ao seu lado nos momentos difíceis, não aquele que tem a carteira mais gorda, mas algumas lições custam caro, e o preço que Juliana pagou foi alto demais. Às vezes, tarde da noite, ela olhava para o teto do apartamento apertado e sussurrava: Me desculpa, Rafael. Mas ninguém ouvia, e as desculpas não mudavam nada. A vida tinha seguido em frente, com ou sem ela. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender a sua atenção. São histórias reais de superação, de segundas chances, de justiça sendo feita. Deixe seu gostei. Compartilhe com aqueles amigos que precisam ouvir uma história inspiradora e conta nos comentários o que mais te tocou. Foi a força de Rafael, o amor de Isabela, a justiça do destino com Juliana, ou foi a lição de que nunca devemos abandonar quem amamos nos momentos difíceis? Quero saber sua opinião. Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas que vão fazer você refletir sobre a vida.